Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do TFPR Entrevista, programa do projeto de ensino, o professor Leandro Zago e o Alessandro Santi, onde a gente traz celebridades como essa que estão aqui hoje, né? O professor Godoy, que vai contar um pouquinho, uma história bastante interessante e que, querendo ou não, nós fomos agraciados com a herança do professor Godoy. Ele vai contar essa história pra gente. Então, sem mais delongas, né, para respeitar o pedido do nosso diretor-geral aqui, em cortar a introdução, professor Godoy, seja bem-vindo ao nosso TFPR Entrevista. Começo já com uma pergunta, com um pedido. Se apresente, meu querido. Obrigado, Luciano. É um prazer aí participar e ver que a rádio, né? Ela e toda a estrutura que é proporcionada pela COTED, ela está em boas mãos e está evoluindo, né? Eu sou o Wilson Godoy, eu sou professor da UTFPR desde 1994. Então já fazem 30 anos esse ano, estamos já com o pé na estrada, né? Que já está chegando o nosso tempo. E aí a gente começou esse trabalho de comunicação, né? Eu comecei a lecionar a disciplina de extensão rural na agronomia há uns 15 anos atrás, né? E no início, e faz parte da disciplina a formatação do programa de rádio, porque é uma estratégia para o extensionista hoje, né? O programa de rádio. E o rádio, apesar de toda a evolução tecnológica que a gente tem, né? Quando chegou a TV, o rádio vai desaparecer. Quando veio a internet, o rádio vai desaparecer, né? E nunca o rádio desapareceu. E ele sempre se apropria desses meios, né, de comunicação. E aí dá apenas a voz, hoje ele se apropria da imagem desses outros meios de comunicação. Mas quando a gente começou, realmente era só voz, né? E a gente fazia os programas de rádio com um gravadorzinho de rolo, no início era fita cassete, né? Caramba. E a gente usava ali o auditório grande, que era onde tinha um espaço melhor, que não tinha tanto, mais isolado, né? E a gente sentiu a necessidade de ter um espaço, um laboratório para a gente trabalhar a disciplina, né? Sim. E a partir disso a gente começou a trabalhar com alguns alunos de iniciação científica e tal. A ideia era formatar um programa de rádio, porque eu trabalhei 10 anos na Emater Paraná, e lá que eu iniciei com o programa de rádio. Que legal! Né? Foi lá em Pitanga, em 1994. Aliás, 1984. 1982 em Pitanga, né? Daí o diretor do Jornal de Beltrão, o Ivo Pegoraro, que me incentivou a trabalhar com rádio, né? E daí eu comecei um programa de rádio da Emater lá. Depois vim para Clevelândia, nós também damos continuidade ao programa de rádio. Daí quando eu vim para Pato Branco na Emater, aí eu fiz alguns programas, mas daí a gente parou. E chegando aqui, né, eu dei continuidade assim, a essa questão do agrônomo ter essa habilidade em programa de rádio, né? Porque é uma ferramenta que para a extensão rural, sim, ele é muito importante, sim, né? Mas assim, tem evoluído bastante. Daí a gente começou um trabalho com iniciação científica, na época em 2007, por aí, né? Mas a ideia, assim, era a gente produzir o programa de rádio do curso de agronomia e distribuir para as rádios comunitárias, né? Mas a ideia era nós distribuir isso em fita na época, sim, ou depois começou a aparecer CD, né? A gente mandar o CD para as rádios, porque era a ferramenta que a gente tinha, né? E daí houve uma oportunidade, houve uma época do Reúne, né? E a gente conseguiu alguns recursos. Depois houve um edital pela pós-graduação, pelo PPGDR, onde a gente complementou também com mais 50 mil. A gente complementou os equipamentos, né? E aí nós conseguimos um espaço ali no Bloco P. E aí a gente montou, junto com o grupo do PET, eu era tutor do grupo PET na época, e aí o PET aceitou o desafio, né? Então lá em 2012 a gente começou a escrever o projeto, 2013, 14
a gente conseguiu instalar a rádio, né? E aí a gente instalou, fizemos tudo, saímos catar na cidade caixa de ovo, né? A gente passou um tempo juntando nas padarias e tal, onde que tinha ovo, e as bandejas de ovo, né? Sim, e caixa para fazer isolamento, que a gente não tinha dinheiro para isolar, né? Aí a gente isolou, pintou, a gurizada pintou tudo bonitinho, colou, né? Bandeja por bandeja. E a gente tinha 2 ambientes, né? Um ambiente que era da técnica e outro onde a gente gravava. E aí a gente teve alguns alunos que tiveram um gosto pela coisa, né? E aí esses alunos, então, eles desenvolveram uns 2 anos por aí. A gente estava escrevendo a programação, nós pegamos todos os professores de agronomia, cada uma disciplina e tal, e a gente fez um levantamento assim durante os 12 meses do ano, de janeiro a dezembro, o que era importante em cada quinzena, né? Janeiro, primeira quinzena, segunda quinzena e tal. E a gente fez assim um quadro de assuntos interessantes, verão, primavera, inverno, e aí então aquilo a gente teria assim um roteiro para o que temas falar, né, em cada uma, e sempre misturando agricultura, pecuária, área de socioeconomia, né, e transformação e tal. E a gente tinha assim esse projeto, né, de fazer esse programa semanal do curso de agronomia. Aí depois eu tive um aluno de mestrado que ele tinha feito rádio em Florianópolis, o Luiz, e aí ele então trabalhou 1 ano com a gente e deu um bom destaque para a rádio, porque assim, antes da pandemia, né, toda a defesa que a gente tinha e tal, ela é presencial. Sim. E a gente sabe que sempre numa defesa aí, a gente tem pessoas que são assim, de destaque e tal no mundo acadêmico. E aí quando essa pessoa vinha, o Luiz aproveitava, né? E era um programa que ia todas as quarta-feiras ao ar, né? Que legal. E daí o Luiz entrevistava, e também os professores que voltavam de pós-graduação. Nós tivemos um período assim que foi muito intenso de formação de mestrado e doutorado, né? Então o professor voltava, o Luiz entrevistava e para contar a pesquisa e tal, como foi a experiência, né? Então a gente sempre tinha assunto, mas depois aluno forma, né? Aí aí tivemos uma época que a gente teve uma parceria com o curso de jornalismo da FADEP, então sempre tinha um aluno de estagiário. Tá? Mas assim, a gente sempre tinha dificuldade, porque o aluno ele é muito volátil, né? Estagiário às vezes é 6 meses e tal, o aluno também fica 1 ano, 2 anos, né? E a gente não consegue imprimir sempre o mesmo ritmo, né? E aí então foi um determinado tempo que a gente teve também outra questão, que foi em 2018, que foi reformado o Bloco P, né? Onde a gente tinha esse estúdio, foi montado ali no Bloco P, e aí o pessoal, de um certo dia, isolou a área e disse, olha, terminou aqui, né? Fecharam tudo, pegaram o material e jogaram aqui na entrada do COTED, né? E aí quando vi ali, todo o material, inclusive a gente tinha microfone de cápsula de ouro, né? A gurizada que conhecia, alguém pegou, né, por descuido e tal. E aí até que um dia o Alessandro, né, quando assumiu a COTED, o Alessandro viu aquilo tudo e guardou nos banheiros aqui, né? E a partir daí depois a gente começou a estruturar. Aqui no Zé. Né? E o Alessandro com gosto, né, para música e a dedicação dele, acabou estruturando a rádio. Né? E aí a gente associando a essa área que era do EAD, né, com a rádio, não teve mais onde a gente colocar a rádio, né, mas felizmente ficou agregado a uma estrutura que, né, tem um servidor que é efetivo, né, dedicação integral, e isso aí ajudou bastante. Muito legal, nossa, é uma baita de uma história, Godoy, porque foi legal que veio para cá, a gente conseguiu salvar, né, o que foi possível. Como você falou, às vezes a gente tem uma dificuldade de dar continuidade nos projetos, porque mesmo nós, né, às vezes a gente tem que mudar de prioridade por conta do departamento, se envolver em coisas,
você, além do departamento de agronomia, você está no PPG-DR. Sim. Né? E tanto no mestrado como no doutorado? Doutorado, fui coordenador 2 anos. Então, vai mudando as nossas prioridades. Sim, né? Sim. O professor Godoy também foi, posso chamar de precursor do TFPR em Concert, Godoy? Foi na minha época que eu era tutor que nós damos início ao TFPR em Concert. Então, tá aí um cara, né, que exala criatividade e não deu também, né? Do mesmo jeito que a rádio teve o seu tempo, teve o seu marco e teve que, de certa forma, ser preterida na hora de definir as prioridades das atividades docentes e discentes também, porque os alunos vão optando, vão se formando ou vão optando por outras coisas. Né? Mesma coisa o TFPR em Concert, que agora está com o Regis. Né? Sim. Luciano, teve uma época que tem uma menina que fez mestrado na engenharia de produção e ela veio me entrevistar sobre extensão. Falei, por que eu? Não, porque você é o cara que tem mais atividades em extensão, né, no campus. Olha, então, houve legal. uma época que eu me dediquei muito, né? Ainda não estava na pós-graduação e tal, e eu me dediquei muito à extensão, né? A trilha fui eu que iniciamos, né? A trilha do Corticinho. Ali a mateada da agronomia, que acontece uma vez por mês, também foi na época, né? Então a gente tinha assim 12, 15 alunos do PET, muito empenhados, com uma dedicação muito grande, né? Então assim, a gente sempre teve uma atividade. Mas houve um determinado momento que eu assumi a pós-graduação, né? Que a gente montou o PPG-DR, e aí eu precisava manter o ritmo para tu ter um engajamento, né? Com o programa. Aí eu tive que optar por diminuir a extensão, né, praticamente eliminar a extensão e me dedicar mais à pós-graduação, então em termos de pesquisa. Né? Hoje nós estamos assim com a dedicação grande à pesquisa e aí acabou não sobrando tempo. Né? E assim, a gente tem outras coisas que também a gente contabiliza, né? Por exemplo, a extensão até pouco tempo atrás, ela não te dava muita pontuação na carreira, né? A nossa métrica era... Então assim, a pós-graduação, um artigo, né, uma publicação e tal, uma defesa que tu consegue levar avante, né? Te dava mais pontuação, né? Então, felizmente hoje, com a questão da extensão, né, sendo mais reconhecida, inclusive tu tendo mais pontuação, né? E é obrigatório, né? Tu tem então mais dedicação a isso, né? Talvez volte um pouco a ser respeitado e não aconteça o que aconteceu no passado, porque pelo fato de não ser reconhecido na nossa carreira, né, gente? Para quem não conhece a carreira do professor da área pública, da instituição pública, a gente tem que se dedicar à sala de aula, né? Existe até até dar aula. A gente até dá aula, é bem isso mesmo, perfeito. Porque a gente tem que se dedicar à sala de aula por lei, minimamente, né? A gente tem que se dedicar à pesquisa, porque nós temos que entregar resultados tanto para os órgãos de controle nossos, como a CAPES, como para a sociedade, quando é uma pesquisa aplicada. A gente agora, né, mais claramente, porque sempre foi uma exigência, o tripé ensino, pesquisa e extensão sempre foi uma exigência, mas agora a gente tem uma lei que nos obriga a entregar 10% da carga horária de todo o curso de graduação como atividade de extensão. Então, isso mesmo ser humano tem que fazer ensino. Tem que fazer outra coisa que é complicada que é a questão administrativa. Exato. A burocracia universitária é uma coisa que entrava muito e nós temos muito tempo. Né? Muito tempo que você poderia estar produzindo outra coisa. Exato. Né? Quando você falou que tinha um estagiário da nossa vizinha aqui, da Unidep aqui, eu falei, meu Deus, como será que ele conseguiu viabilizar isso? Porque é um conjunto de documentos. Então, eu trago essa discussão à tona justamente para mostrar que o projeto ele não morre porque a gente quer. O projeto ele morre às vezes porque as condições dão a ele esse fim. Né? A gente tem um fim para um determinado projeto. Numa época, como você comentou, a gente não tinha a extensão como algo que era valioso em termos de métrica, tanto para a instituição como para a carreira acadêmica, agora está voltando a ser, mas essa questão de não ser valioso fazia com que a gente tomasse decisões preterindo a extensão, né?
agora talvez volte. E é por conta disso que eu acho que o Santi começou a movimentar todo o campus, né? Eu acho que tem que colocar realmente o valor em quem realmente fez, você como precursor que trouxe toda essa experiência lá na Emater, e experiência de vida tua, né? Tem cara de radialista, né? Tem toda pinta de galã, vozeirão. Então, e o Santi dá continuidade, né? Eu digo assim na questão da comunicação, né? O extensionista, tu conhece ele diferente em qualquer situação, né? O extensionista é aquele que sempre, na fala dele, ele faz correlação com alguma coisa, né? Porque isso é um processo do ensino-aprendizagem do adulto que tu tem que desenvolver e tal, né? As pessoas... Hoje a escolaridade está maior no campo, mas até pouco tempo atrás era a terceira, quarta série no máximo, né? Então, assim, como que tu faz introdução à tecnologia e tal? Normalmente é associando algumas coisas, né? Então, é um hábito do extensionista. E outra questão é a comunicação, né? Sim. Extensionista sem comunicação, ele não consegue ser um bom extensionista, perfeito, né? Perfeito. E assim, essa questão de comunicação, de extensão, eu sempre carreguei comigo quando eu vim para a universidade também, né? E aí eu nunca parei de trabalhar com isso, tanto é que no PPGDR agora, eu fui ali em 2021 a 23, eu fui coordenador da pós-graduação, do mestrado e doutorado, e na minha gestão eu juntei a galera, né, que eu gosto muito assim de pegar as pessoas e colocar cada um num lugar, né? É aquele líder, treinador lá que bota o goleiro no lugar do goleiro e tal, e tem que ser, né? E aí eu peguei a turma da pós-graduação do PPGDR, principalmente os bolsistas, né? Tinha uma menina que era muito boa em arte, outra era boa em escrever, né? Legal, outra era boa na arte de trabalhar com os aplicativos e com as redes sociais, e nós montamos o Comunica PPGDR, né? Que hoje é um canal... Verdade. É o canal que, né, leva, e a gente teve muita atividade com o Comunica PPGDR, principalmente na época da pandemia, né? Onde se fazia toda semana 2, 3 lives, né? Então, é uma outra atividade que é interessante, né? E aí, como eu não consegui dentro aqui da rádio a gente evoluir, né? E aí, como eu estava também um pouco afastado, dentro da pós-graduação eu consegui desenvolver, né, esse canal. Né? Eu dei entrevista no Comunica sobre extensão. Coincidência. Mas é fantástico. Bom, Godoy, se pudesse a gente ficava uma tarde inteira aqui tentando mostrar o quanto se faz para a gente tentar conectar a universidade com o meio. Na tua área, que é a área da agronomia, acho que mais ainda, porque é uma característica muito forte da nossa região. Né? Então, não existe a sala de aula sem o campo e vice-versa. Né? Então eu em contato com o meio, pouco contato que eu tenho com o meio agrícola agora, a gente percebe esse reconhecimento da UTFPR, do curso de agronomia, na contribuição que vocês fazem, né? Sendo parceiros tanto do produtor como das instituições de fomento, né? Como o Emater, como o IDR agora, né? Tem os nomes novos. E é por conta disso, da gente saber de toda essa história, que eu prefiro reservar essas outras histórias para uma outra oportunidade. Quem sabe até trazer ele para o T da UTFPR, né, Santi? Aí a gente vai brincar um pouco mais com a história do Godoy e não da UTF, né? Que esse é outro programa que a gente também montou, onde o foco não é tanto nas nossas atividades aqui dentro, e sim na gente. O que nos leva a ser um professor, um docente, um pesquisador, né? Então, fica aberto o convite para ti, fique tranquilo para colocar na sua super agenda quando for possível. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer, a gente está aqui ajudando a manter esse legado vivo, lutando contra as regras, contra burocracia. Contra a burocracia, vamos dizer assim, porque as regras a gente tem que atender, né? São leis e tudo mais. Mas existe um procedimento burocrático que a gente precisa fazer acontecer, buscando apoiadores lá fora também, porque querendo ou não, agora com essas novas mídias, a rádio transmitida via streaming, ganha o Brasil inteiro, ganhar o mundo inteiro, precisa de um apoio também da comunidade, porque tem um custo para isso acontecer, né? E espero que a gente te deixe orgulhoso. Não, Luciano, eu fico muito satisfeito assim, porque
né? Hoje ela está operando. A gente tentou várias vezes, junto com outros cursos, né? Tem professores aqui que trabalharam em rádio também, né? Sim. A professora Márcia e tal, trabalhando na rádio em Palmas, né? O professor Felipeto também gosta de rádio, né? A gente nunca conseguiu operacionalizar a rádio, porque assim, com um programa só tu não faz a rádio, né? Verdade. E a gente tem 24 horas, a nossa rádio ela tem capacidade de operar as 24. Não pode ficar as 24 horas só tocando música, né? Sim. E o outro grande problema, que é a burocracia que eu falo, né? Que é a questão do ECAD, Sim, né? sim. O ECAD é uma instituição que não tem fins lucrativos, né? Então nos interpelou e é um custo altíssimo por mês que a universidade não tem condição, né, de tirar de outras áreas, que é sempre o orçamento apertado, e nos inviabilizou assim, né? Na época do Idemir lá e tal, a gente não conseguiu. Nós depois, um pouco antes, né, disso, nós no PET, por exemplo, fomos o primeiro a fazer edital de patrocínio, né, para o festival, né? Sim. Aí a gente tinha a ideia lá depois de fazer um edital de patrocínio para a rádio, né? Mas talvez seja uma alternativa de tu colocar. Mas nós precisamos mais pessoas, né? Para tu ter uma programação mais extensa. Foi conversado lá com as empresas júnior, com a, né? E vários outros segmentos da universidade, para a gente tentar ter uma grade de programação. Né? Precisa, né? A gente fez um estudo mínimo, né? O mesmo rapaz que ajudou você com a parte computacional está nos ajudando hoje, né? Que é o Ricardo da Via Flux, e eu concordo contigo. Ele nos deu um mapa, assim, o que precisa acontecer no período de 1 hora. A gente ficou assim, espantado, né? Quanta coisa, porque a gente às vezes sintoniza a rádio ali para vir para o TF, a gente vê 5 minutos, 15 minutos de rádio, né? E durante o período de 1 hora tem muita coisa para acontecer, a gente ficou preocupado. E aí a gente começou a acionar, né? Então, está começando agora, então, parcerias com instituições de fomento, né? Já veiculamos a possibilidade de parceria com o Sindicato Rural, já vinculamos a parceria com a Associação Empresarial, vai ser o primeiro contrato que vai ser assinado. Então, porque precisa. Aqui interno, né, o professor citou 2 professores que já vieram procurar a gente, né, a Márcia já veio procurar a gente e tal. Então, essas questões, elas são importantes. A gente está de portas abertas, apesar de que fecha quando está gravando, tá, gente? Se está fechado é porque está gravando. Mas a gente está de portas abertas para receber ideias e tentar colocar ideias que façam sentido do ponto de vista de uma rádio universitária, porque também a gente pisa em ovos em alguns assuntos, né, gente? O Ministério Público está sempre em cima da gente, de olho na gente. O ECAD está sempre em cima da gente, de olho na gente. Então, eu acho que a gente é mais vigiado do que apoiado quando a gente precisa, né? E a rádio web da UTF aqui de Pato Branco é a primeira a funcionar na UTFPE com todos os seus campos, né? A Curitiba, uma moça lá fez uma dissertação de mestrado e montou uma rádio, né? Montou a rádio. A gente foi visitar, a rádio estava lá, os equipamentos e tal, mas ela não operava. A primeira a operar, que operou por um bom tempo, até nós termos problema com o ECAD, né? Foi a nossa de Pato Branco. Que legal. Né? E a ideia, assim, era que a gente tivesse... talvez pela nossa incapacidade de sozinho tocar rádio, articular com outros campos, né? A gente tem um programa da UTFPE, né? Então, eu sei que tem outras iniciativas de outros campos querendo fazer alguma coisa nesse sentido. Talvez fosse, né, uma questão numa rádio da UTFPE como um todo, né? Sim. Teria que ser. A gente teve o apoio da Pró-Reitoria de Graduação na época, quando foi ventilado retomar, né, ou quando o Santi veio me procurar com a ideia de retomar a rádio, e teve o apoio da Pró-Reitoria, só que é um caminho lento, e aí, tanto que passou, né, mudou a gestão agora e a gente vai ter que recomeçar. Talvez não seja Pró-Reitoria de Graduação, talvez seja a de extensão a responsável para viabilizar essas questões, pelo menos de um orçamento mínimo inicial, quais seriam os campi que poderiam ter infraestrutura para contribuir, né? A gente sabe que tem professores no sistema inteiro produzindo conteúdo, no formato de podcast, no formato de videocast, que agora eles estão chamando, que é o audiovisual, né? E juntar essa turma para criar essa programação semanal, para criar essa programação diária, precisa de gente, né? A gente tem a sorte, tivemos o talento de escrever um projeto que recebeu um bolsista durante esses 2 anos, né, Santi?
que a gente está aí tentando resgatar o projeto. Mas mesmo assim, é muita coisa para se fazer, né, Sim. Godoy? Hoje a gente entende o tamanho do piano que você carregou aí de 2014 até 2021, 2022, 2022. Então foi realmente um piano de cauda, bonito, e parabenizamos você por isso. Quando tu tem gosto pela coisa, não pesa, né? Sim, sim, é bem isso mesmo. Quando você faz porque gosta, não pesa mesmo. Mas é isso. Uma última mensagem para os nossos ouvintes, então, meu querido? Bom, Luciano e Alessandro, que tá ali na retaguarda, né? A equipe toda, né? Eu só gostaria de deixar os parabéns, né? Acredito, assim, que a minha atividade como professor não vá muito longe dentro da UTFPR, né? Pelo menos como professor da graduação, né? A gente ainda fica um tempo aí ligado à pós-graduação, mas estamos à disposição, talvez depois com mais tempo, né? Até podemos ajudar mais, porque, assim, tu estando na graduação, é muita burocracia, te toma muito tempo, né? E a pós-graduação não que não tome tempo, mas é uma coisa mais leve, mais fluida, né? Sim. Mas, pelo menos, eu fico contente para ver a estrutura que se montou, assim, né? De se catar as coisas e montando de uma forma bem artesanal, mas, né, não se tem dinheiro, né? Mas, pelo menos, nós estamos conseguindo viabilizar com uma boa qualidade e, sim, o importante é ter capital humano, né? E capital humano nós temos, né? Não tem capital aí estrutural e tal, mas a gente tem capital humano aí que, né, vocês dois e mais o pessoal que ajuda, né? E isso é que faz a diferença. Parabéns aí. Obrigado. Parabéns pra ti. Você tá com pouco tempo que você tá se aposentando, é isso? Isso. Você quer que a gente torce contra ou a favor? Porque também é outro processo burocrático, viu, gente? Você quer que a gente torça contra ou a favor? Olha, se eu não sair, vão me tirar, né? Já então, tá na época assim, se eu não sair, vão me mandar embora. Ótimo isso. Então, mais uma vez, obrigado, Godoy. Obrigado mesmo. Gente, até então o próximo encontro aí do TFPR Entrevista. Um abração. Curta, compartilhem, avise a turma, tem conteúdo legal. Tudo bem que vocês têm que aguentar o Luciano mesmo pela internet, mas vale a pena, porque a gente traz umas figuras dessa aqui, que tem muita história para contar, tá bom? Um abração. Isso aí, cara.